Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV. E hoje eu estou muito feliz, estou super animada. Eu não sei se foi o Marcos Jová que me fez sorrir bastante hoje, mas eu posso dizer assim que eu estou muito animada com esse programa hoje, né? E hoje nosso convidado aqui especial, né, o Dr. Vilde Cavalcante, e nós teremos um tema que eu até brinquei com ele, assim, eu falei assim, nossa, é bem aterrorizador, né? Porque o tema é diabetes e Covid-19, quando duas pandemias se encontram. E aí, doutor Vilde, o que a gente pode já iniciar falando aí? Primeiro, em relação a esse tema, e segundo, assim, diabetes é uma pandemia mesmo? Dármina, obrigado por estar aqui hoje, pelo convite dos dois, Dármina e Jeová. Tá? Hoje eu estou aqui na condição de convidado, né, para falar para vocês sobre diabetes e o Covid-19. Diabetes é uma pandemia, sim, porque ela se alastra no mundo inteiro e é uma pandemia silenciosa e negligenciada. A gente falou muito, está se falando muito esse mês inteiro sobre Covid-19, mas esquecemos, durante uma boa década, falar de diabetes. E até aqui, quando a gente chegou à pergunta assim, diabetes é pandemia? Sim, ela atinge silenciosamente o mundo inteiro e mata muita gente. E a gente assim ouve muito falar sobre diabetes, né? E também sobre pré-diabetes. As pessoas ficam assim: "Ah, eu tenho pré-diabetes". O que é isso? Qual que é a diferença de eu ter a diabetes e eu ter a pré-diabetes, né? Eu brinco muito, discuto muito a respeito disso, né? Porque eu falo para o Marcos: "Ah, tu tem sim pré-diabetes". Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a respeito disso. Marcos Jeová, hoje está na roda aqui, né? Roda viva, né? Enfim, vamos lá. Existe uma diferença entre diabetes e pré-diabetes. Diabetes é quando a glicemia, a concentração de açúcar no sangue, ela está maior que 126. O pré-diabetes é uma condição onde existe um excesso de açúcar no sangue, mas ainda não é maior que 126. O que é o normal? É o indivíduo ter uma glicemia, ou seja, uma taxa de açúcar no sangue, até, no máximo, 99, 100. Passou de 100, de 100, 101, 102 até 125, quem está com essa taxa de glicemia em jejum é considerado um pré-diabético. Pré-diabetes, tá? Existem outros exames também que podem confirmar o pré-diabetes, ou a intolerância à glicose, que é um teste de açúcar que pode ser feito. Mas o pré-diabetes é uma fase anterior ao diabetes, que não é uma pré-doença, já é uma doença inflamatória, que é um caminho para um diabetes tipo 2. Ok, Vilde, obrigado por participar do programa, obrigado por também se colocar à disposição para tirar muitas dúvidas que são pertinentes à população em geral e até entre nós, profissionais da área de saúde também. Hoje, pelo jeito, o programa vai ter um convidado, um apresentador e uma cobaia. Parece que virou essa... Mas tudo bem. A situação diabetes, um termo genérico, tem classificação da diabetes? É uma pergunta que muitos pacientes chegam no consultório, mas que tipo de diabetes eu tenho? Qual é a diabetes? Qual é a diabetes? Como é que eu peguei? Como é que foi? Tem classificação a diabetes? Jeová, o diabetes ele tem alguns tipos, tá? O que é mais conhecido? É o tipo 2, esse que acomete as pessoas que estão acima do peso e mais sedentárias. Rapidamente, existem alguns tipos de diabetes. O diabetes tipo 2, que é o mais comum, o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que atinge mais criança, tá? Onde o pâncreas deixa de funcionar completamente e a criança deixa de produzir a insulina. Os outros tipos de diabetes são diabetes gestacional, diabetes LADA, diabetes tipo MOD, mas são mais raros, principalmente diabetes tipo LADA e diabetes tipo MOD. O que é mais comum? Nós encontramos o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, o indivíduo ele tem insulina, ele tem um hormônio suficiente, mas essa insulina não é capaz de pegar a glicose do sangue dele, o açúcar, e entrar para dentro da célula. Então, acaba que acumula muito açúcar no sangue. E esse é relacionado ao ganho de peso e à obesidade em si, e ao sedentarismo e outros fatores. Acredito que a população entendeu bem os conceitos de diabetes, né? Tipo 1, tipo 2,
mais frequente na comunidade, para que a comunidade possa entender, nessa classificação é diabetes tipo 2, né? Que a população tem. A população, 92%, 95% da população que tem diabetes é diabetes tipo 2. Existia uma classificação antiga, que ainda hoje muitos utilizam, que era o diabetes insulino-dependente e não insulino-dependente. Caiu por terra essa classificação, né? Essa classificação ela foca no tratamento, não mais na origem do problema. O diabetes hoje é classificado baseado na causa do problema. Então, essa classificação de o paciente que tem diabetes que usa insulina é diabetes tipo 1. Não é assim. Tem pacientes com diabetes tipo 2 que usam insulina. E tem paciente com diabetes tipo 2 que usam remédio. Então, você não pode mais focar a classificação no tratamento. Isso aí caiu por terra. Ótimo, perfeito. Tem uma pergunta aqui que foi realizada lá no nosso fórum, viu? Então, não esqueçam de baixar o aplicativo. O aplicativo eu fiquei super feliz. Eu acho que é isso também que me deixou animada, porque o pessoal está participando, está colocando lá, fazendo as suas perguntas, e nós estamos extraindo de lá essas perguntas. Então, se você que não baixou ainda o aplicativo, pega logo agora aí, já vai lá no Play Store e baixa o aplicativo para poder estar fazendo as perguntas e participando do fórum. Tem uma pergunta aqui que foi feita lá, que foi a seguinte, feita pela Rosaldina. Como identificar a diabetes? Como saber se é grave ou não? Como que é, doutor? O diabetes controlado, ele passa a ser uma doença controlada que não é grave. Quando é que o diabetes passa a ser grave, a condição grave? É quando o paciente ele não consegue controlar o diabetes. Quando você que tem o diabetes não consegue alcançar o controle. Né? O controle o que é? Deixar a sua glicemia, a sua taxa de açúcar no sangue próxima à normalidade ou normal. Quando você passa a ter o açúcar no sangue muito elevado, que o paciente se encontra descompensado, aí sim ele passa a ser uma porta aberta para outras doenças, para as complicações, que a gente fala micro e macrovasculares, ou seja, doenças do coração, doenças que possam alterar a imunidade, e aí passa a ser um quadro grave. Vilde, nessa classificação de diabetes, estabelecido tem diabetes tipo 1, tipo 2, uma outra confusão que se faz é diabetes tipo 2, só adulto. Diabetes tipo 1, só criança. O critério, tem esse critério? Boa pergunta, Marcos. Até um tempo atrás, diabetes tipo 1 era só criança. Né? Diabetes tipo 2 era só adulto, corrigindo. Hoje não. O diabetes tipo 2 ele começou a aparecer nas crianças. Por quê? As nossas crianças começaram a ficar acima do peso e sedentárias. E à medida que o peso vai aumentando e as crianças não se movimentam como antes, acontece um fenômeno chamado resistência insulínica, onde a insulina o pâncreas tem que produzir muita insulina para poder compensar aquela quantidade de açúcar e carboidrato que a criança acaba comendo. Uma hora o pâncreas cansa de fazer essa proteção, vamos dizer assim, e aí a criança começa a desenvolver o quadro de diabetes tipo 2. Até 10 anos atrás, isso não era muito comum, a gente não via isso nos consultórios. Hoje começou a ficar um pouco frequente. Tá, então, essa classificação, ela, pelo fato da mudança do estilo de vida das pessoas hoje, o diabetes tipo 2 passa a ser encontrado em crianças também, né? Comportamento de redes sociais, as brincadeiras de antigamente, na rua, correr, andar de bicicleta, esse hábito sendo perdido passou a ter frequência de diabetes tipo 2 em crianças, é isso? Exatamente. Foi a mudança. Eu digo que o mundo moderno. A gente vive hoje em um universo, em um mundo que a gente designa como diabetogênico. Ou seja, o estilo de vida do homem moderno, com seus afazeres, e as crianças também que deixaram de brincar nos parques, nas árvores, de correr na rua, elas passaram a ficar mais em casa. E com isso, deixaram de ser crianças ativas, passaram a ser crianças sedentárias, ligadas ali na internet, no celular, e que o alimento em casa, depois do processo de industrialização, também mudou. Então, o meio, ou seja, ficou um meio diabetogênico, que favorece o aparecimento dessa doença. Agora nós falamos que é uma pandemia, que aumentou a quantidade de pessoas que têm diabetes, até na idade mais jovem.
É verdade que morrem pessoas a cada 6 segundos? Quantas pessoas? Como é que está essa frequência de pessoas para que nós consideremos a diabetes como uma pandemia? Pois então, Marcos, é sério isso, tá? O diabetes mata uma pessoa a cada 6 segundos no mundo. A gente está vendo aí as estatísticas do Covid, a gente sabe que é comovente, que está morrendo muita gente, mas diabetes já mata muita gente há muito tempo. E por que, quando o tema de hoje, as duas pandemias se encontram? Reparem que quem é que o coronavírus está matando hoje, né? Principalmente pessoas acima do peso, obesas, pessoas com diabetes, tá? E pessoas com doenças prévias. Mas o diabetes ele já matava muito, tá? Então ele mata um indivíduo a cada 6 segundos. A gente fez uma conta aqui rápida e eu acredito que foi 14 mil pessoas, o cálculo que a gente fez, e 400 em um dia. E se a gente multiplicar isso aí por mês e ano, é uma coisa absurda. Então, é uma doença seríssima e que ainda é muito negligenciada pelos nossos gestores de saúde do Brasil e do mundo. É como se fosse assim, algo já natural, as pessoas já se acostumaram, vamos dizer assim, né, em ouvir sobre a diabetes e ir levando, na verdade, né, doutor? Exatamente. Como ela é silenciosa e as complicações não vêm de imediato, assim, no mesmo dia ou na mesma semana, como a velocidade do corona, por exemplo, ela é silenciosa, por isso ela é traiçoeira, que eu digo. Tá? E aí as pessoas acham que estão bem, porque na maioria das vezes as pessoas não sentem nada, só vai passar a sentir quando o nível de açúcar no sangue está muito elevado e depois de alguns anos. E às vezes, quando já vê a manifestação, o paciente está infartando, está tendo um AVC, está tendo uma cegueira. Lembrar que é uma das principais causas de cegueira no mundo, é uma das principais causas também que leva o indivíduo a ter o derrame, o AVC. E o diabetes vai se manifestando assim silenciosamente e ninguém vai dando atenção. Verdade. Tem uma pergunta aqui que também foi feita lá no fórum. Eu creio que seja de uma criança, do Iago, que fala assim: como evitar que as crianças que têm diabetes comam besteira durante a quarentena? Como evitar que essas crianças, né, que têm diabetes comam besteiras durante a quarentena, doutor? Na verdade, não só as crianças que têm diabetes, né? Eu acho que os adultos também e as crianças também. Lembrar, e eu quero passar essa mensagem aos pais, que a criança ela é um reflexo nosso. Se ela tem acesso às guloseimas em casa, é você quem está permitindo, é você quem compra. Tá? Então, ela é reflexo do nosso hábito alimentar. E o que acontece nesse período agora? É uma mudança de comportamento. A gente está mais em casa, está mais ocioso, todo mundo mais ansioso também, e isso aumenta alguns desejos, algumas compulsões alimentares. E a gente tem que estar ali, eu sempre digo, você quer melhorar isso em casa? Não compre. Não compre o alimento que você sabe que te faz mal. Compre os alimentos que te faz bem e deixe em casa. E quando a fome bater, você vai ter acesso a esse tipo de alimento. Mas é isso que pode ser feito. Para as crianças, os pais podem selecionar bem os alimentos. Agora, Vilde, falando de diabetes, quais são os fatores de risco? O que pode predispor a pessoa a desenvolver diabetes? Tem alguns fatores que chamam mais a atenção e que podem nos direcionar para o cuidado? Qual os fatores de risco para que a pessoa possa desenvolver diabetes? Quando a gente fala em diabetes, Marcos, aqui o foco, como a gente vai sempre falar da maioria, então a gente está falando mais do diabetes tipo 2. Tá? O diabetes tipo 2 ele tem alguns fatores de risco, ou seja, eu consigo identificar quem possa vir a ter o diabetes tipo 2. Então, quando eu olho uma pessoa que está acima do peso e que ela tem um histórico familiar, de algum familiar, um pai, uma mãe ou irmãos que têm diabetes, ele é sedentário, tem hipertensão, tem colesterol alto, tem gordura no fígado, provavelmente esse indivíduo ele tem um pré-diabetes, já tem uma resistência insulínica, que é o que vai levar ele a um diabetes, tá? Com o passar do tempo. É quase que inevitável isso se ele tem todos esses fatores associados. Nós já estamos aí caminhando para encerrar o primeiro bloco, super rápido,
né? Assim, quando o programa é gostoso, vai fluindo, parece que passa muito rápido. E aí eu quero deixar uma pergunta para que o senhor, doutor Wilde, possa estar respondendo após nós voltarmos, que é a seguinte. Isso aqui foi de um telespectador, que também deixou lá no fórum. A Maria Rita fala assim: quem tem o pescoço preto é sinal que tem diabetes? Quem tem o pescoço escuro, que é manchado, né, é sinal de que tem diabetes? E ele vai responder no próximo bloco.